Boa tarde, senhores. Boa tarde. Sabemos que a indústria de software é bastante dinâmica. Novas ideias surgem a todo instante, em todas as partes do mundo. Nem sempre é fácil fazer com que essas ideias sejam adotadas, pois para isso é preciso muitas vezes fazer com que as pessoas mudem sua forma de pensar. Deve-se sempre considerar o fato de que o ser humano, diferente do computador, é bastante imprevisível. Apesar disso, existem alguns padrões de comportamento que não resolvem todas as questões, mas nos ajudam a continuar a caminhar para atingir um determinado objetivo. Eu trago nessa apresentação alguns exemplos dentre os 48 padrões para introduzir novas ideias que foram compilados pela Linda Rising e Mary Limans. Falta definir então o que é um padrão para termos certeza que falamos a mesma língua. Um padrão, o que é um padrão? Um padrão é uma regra de 3 partes. Um contexto, um problema que ocorre nesse contexto e uma solução para esse problema neste contexto. Isto é, um padrão é uma solução que, se funcionou 2 ou 3 vezes, provavelmente vai funcionar novamente. Quando você identifica um padrão, você escreve e coloca no catálogo e torce por ele. Foi isso que a Linda e a Mary fizeram. Os padrões que elas identificaram têm o objetivo de nos ajudar na difícil tarefa de introduzir uma nova ideia dentro de uma organização. Pois se essa ideia pressupõe mudanças culturais, o trabalho é ainda mais complicado. Propunham ainda 4 novos padrões, que foram modestamente identificados por mim, que podem ser incorporados ao catálogo original. Mas agora eu vou mostrar apenas um deles, que é justamente a forma que eu escolhi de apresentar esse trabalho. Nesse padrão, eu mostro a importância de se utilizar atividades artísticas no dia a dia de pessoas que trabalham com o desenvolvimento de software e como a arte pode nos ajudar a introduzir novas ideias. Como diz Peter Brook, um famoso teatrólogo, nos dias de hoje, a tragédia da arte é que nela não há ciência. E a tragédia da ciência é que nela não há emoção. Desenvolver software deve ser encarado como uma atividade de ciências humanas também, acima da questão técnica e puramente lógica. Existem pessoas envolvidas no processo, as que criam e as que usam o software. Existe uma barreira que separa os programadores das pessoas que usam o software. Essa barreira pode ser quebrada se as pessoas da computação começarem a desenvolver, além das habilidades computacionais, que já lhes são óbvias, habilidades artísticas, que envolvam a compreensão daquelas emoções humanas que motivam as pessoas. Ano passado, eu estive numa conferência muito interessante, onde eu ouvi falar de métodos ágeis. Achei a filosofia tão maravilhosa que fiquei com muita vontade de implantar aquela cultura na empresa onde eu trabalhava. Me tornei um evangelista daquela novidade. O evangelista é aquela pessoa que se apaixona por uma ideia e espalha a novidade. Sim, porque naquela época, métodos ágeis era algo realmente novo. Coisa nova? Legal, qualquer coisa nova, tô dentro. Fico contigo nessa. Esse é o inovador, o primeiro que você deve trazer para o seu lado. Segundo um trabalho de Amy Rogers, ele representa 3,5% da população. Ei, vamos com calma. Você é apenas 3,5%, lembra? A gente ainda tem que convencer todos os outros. Mas seu entusiasmo já é um bom começo. Quem são os outros? Aqui está você, o inovador, 3,5%. Depois vem os que adotam cedo. É um grupo pequeno que se interessa logo, são 12,5%. O grupo mais importante é a primeira maioria. Eles representam a ponte entre o velho e o novo, são 35%. Eles são como o São Tomé, precisam ver que a coisa já funcionou alguma vez antes de aceitá-la.
Depois vem a última maioria, os heróis da resistência. Aqueles que só aceitam a ideia depois de muita pressão ou depois que já viram todos os outros aceitando. E são 35%. Por último, os retardatários, que nunca vão aceitar. São 14%. Já sei. São aqueles que ficam empacados no meio do caminho. Sempre funciona desse jeito, pra que eu vou mudar? Exatamente. O próximo lance é o padrão faça comida. Vamos marcar um almoço, chamar o pessoal do time e tentar convencer eles a usar alguma coisa de métodos ágeis. Almoço é uma ótima oportunidade para conversar com as pessoas sobre coisas novas e legais. E não se esqueça do café com petit gâteau, que eu gosto. Tá. Melhor, nosso encontro técnico mensal está chegando e eles sempre estão atrás de palestrantes. Ainda pagam a conta. Dá até para pedir petit gâteau de sobremesa. Então a ideia da comida funciona. Com certeza. Então aqui está um padrão para introduzir novas ideias. Faça comida. Eu acho que eu vou dar uma passada no escritório do Roberto. É porque ele é o guru. Né? Com o padrão do guru ao meu lado, o resto é moleza. E como você vai conseguir convencê-lo? O cara é sempre crítico quando se trata de coisas novas. Mas o fato é que quando o guru apoia uma ideia, as pessoas elas ouvem o guru. Então a gente tem que ter ele do nosso lado. Você tem razão. Então, padrão, guru ao meu lado, aprovado. Sim, como você vai atraí-lo? Já sei. Vou plantar um monte de semente. Vou levar esses artigos que eu peguei na conferência, vou levar esse livro novo que eu peguei lá na biblioteca, vou deixar umas cópias no café e também vou levar mais umas cópias caso alguém se interesse. Plantar as sementes. Ok, mas cuidado. Não vá pisar nos calos do Roberto. Você sabe do que eu estou falando. Os caras mais veteranos são sensíveis. Eles podem achar que você está tentando passá-los para trás. É verdade. Também não vá sobrecarregá-los com muita informação, hein? Isso é um padrão. É? O suficiente. É bom. É difícil apreciar muitas novidades. Não é todo mundo que nem eu gosto assim dessas coisas. Tá bom. Agora vem o quê? Bom, agora a gente tem que experimentar alguma coisa de métodos ágeis aqui entre a gente, antes de apresentar para as pessoas. Vamos fazer o seguinte, porque, óbvio, né? Antes de entrar na piscina, é melhor experimentar a temperatura da água com a ponta do pé. É mais seguro, né? É verdade. Então vamos experimentar as águas. O que você acha da gente começar com programação pareada? Programação pareada, legal. Só me explica o que é e a gente começa. Então, na programação pareada, duas pessoas sentam juntas no mesmo computador e começam a trabalhar em cima de algum código. Dessa forma, as ideias fluem muito bem, porque cada uma delas terá uma visão diferenciada do mesmo assunto. Isso enriquece, isso compartilha soluções de projeto. Sabe como que é? Enquanto eu digito, você fica aí dando palpite. Entendi, mas me dá os artigos que eu vou estudar. Tá bom, então leva esse aqui. Leva esse livro do Kent Beck. Obrigado. Oi, Daniel. Eu gostei daquilo que você falou no almoço, viu? Tenho assim uma porção de ideias aqui que eu queria discutir com você. Dá pra você passar na minha mesa mais tarde? Claro, Roberto. Claro, será um prazer. Tá vendo? Ele tá afim de conversa. Pode ser mais um aliado, hein? É claro que depois de almoçar com as pessoas e interessá-las, é preciso que eu fique disponível para conversar, esclarecer dúvidas. É óbvio. É preciso que a gente mantenha contato. Eu já conversei com o inovador e com o guru. O que eu preciso agora é experimentar métodos ágeis num projeto real. Oi, Cris! Oi, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você está trabalhando num novo projeto do CRM. Fiquei pensando, será que você não gostaria de experimentar alguma coisa daquilo que eu apresentei no almoço, de métodos ágeis? Confesso que achei interessante, mas queria entender um pouco mais como é isso na prática antes de decidir alguma coisa. Você podia experimentar algumas práticas durante algum tempo, aí você vê o que acontece. Se você não gostar, não se adaptar, você volta a trabalhar do jeito que você já faz hoje. Não sei, na teoria, às vezes a prática é outra. É só uma experiência, Cris, digamos 3 meses. E eu posso te ajudar a avaliar o resultado enquanto a coisa acontece. Bom, se você pode nos ajudar, então dá pra fazer. Negócio fechado, então. Negócio fechado. Legal, Cris. Esse é o padrão rodada de testes. E eu acabei de convencer uma pessoa do grupo dos que adotam cedo. Eles são 12,5% da população. Bom, eu já tenho um inovador que eu consegui convencer, um guru ao meu lado e uma pessoa do grupo dos que adotam cedo. Tudo bem, não é todo mundo, mas já é motivo de comemoração. Então, vamos comemorar. Rosemary, por favor, champanhe.
comemore pequenos sucessos. Obrigado, presidente. Ela é um conector. Essas pessoas das redes informais são muito importantes. Seu Daniel, eu ouvi o senhor falando aí de uma coisa nova, desenvolvimento ágil. O que é isso? Desenvolvimento ágil, como é que eu posso explicar? É uma forma inovadora de se criar bons programas de computador. Ah, interessante isso. Eu tô fazendo um curso de informática. Nossa, que bacana! Bom, legal. Nossa, já que você conhece todo mundo aqui, você podia me ajudar a espalhar essa novidade. Claro, será um prazer. Eu conheço todo mundo do curso de informática. Tem o pessoal do happy hour de sexta-feira, o pessoal da academia, todo mundo. Você tem algum material que eu possa levar? Claro, leva esse livro aqui, ó. Ai, que legal. Obrigada, seu Daniel. Então, como eu disse, ela é um conector. Essas pessoas das redes informais, elas são muito importantes. Aliás, quando você estiver introduzindo uma nova ideia, é bom que você envolva todos. Bom, nesse ponto eu já posso ter tanta gente conectada que seria bom criar um grupo de estudos sobre métodos ágeis. Só trabalho, que trabalho, mesmo galho, quebro galho, me atrapalho, mas não falho, nem me canso. Tem reunião, que reunião, não abro mão de discussão, aprovação e solução, não tem descanso. Tô preocupado com esse guru. Cris, preciso falar com você. Eu conversei com seu amigo Roberto sobre métodos ágeis, ele me fez várias perguntas, eu esclareci tudo, mas ele continua cético sobre o assunto. Cris, seria bom se você conversasse com o Roberto, explicasse para ele as vantagens que você viu em utilizar métodos ágeis no projeto do CRM. Pô, com certeza você tem história para contar. Claro, depois de uma passada no escritório do Roberto, conto para ele sobre desenvolvimento ágil e como tivemos sucesso. Ótimo, Cris. História para contar. Cris, tenho ouvido ótimas notícias sobre o projeto do CRM. Quais são as quentinhas? Acabamos de terminar a primeira iteração e o cliente está muito satisfeito. Aposto que se você marcar outro daqueles encontros, um monte de gente vai aparecer querendo ouvir o sucesso deles. Tá aí uma boa ideia! Vou organizar para a próxima semana. Ah, olha aqui. Um dos caras do time mandou fazer esses bottoms aqui. É sempre legal incluir brinquedinhos que simbolizem a nossa ideia. Tá escrito aí, eu sou ágil, legal. Legal, né? Muito legal. Então vamos colocar brinquedinhos aqui e buscar os broches de vocês. Ah, ótimo. Legal. Uau! O evento foi sensacional! O pessoal ficou tão eufórico com essa coisa de ágil, que decidimos manter um encontro periódico. Criamos uma identidade para o grupo. Ele se chamará Ágeis Anônimos. Um dos programadores falou que arranja umas camisetas baratinhas, não é ótimo? Nossa, boa ideia! Agora, a notícia realmente boa. Não, senta aqui. Senta aqui. Recebi uma ligação da Linda Rising, aquela da conferência. Ela vem à Cidade de Negócios e se ofereceu para falar com o nosso grupo. Ela é uma grande personalidade. E se ela for simpática, a gente convida ela pra jantar. Simpática? Não só é simpática, como é cativante. Boa ideia. Vamos combinar um jantar, chamar umas pessoas e convidá-la para um jantar em particular. Uma audiência real com Linda Rising. Uau. Ah, a gente pode fazer essa palestra no novo centro de convenções, para tornar a coisa ainda mais chamativa e mais especial. Chama atenção para ver. Eu estarei lá. Seria bom divulgar essa palestra. Eu podia fazer uns cartazes e colar na sala do café. Ótimo. Devemos mesmo fazer propaganda dos nossos encontros e outros eventos. Então vou providenciar. Obrigado. Que horas são, por favor? 2h20. Já? Bom, agora eu tô de mãos amarradas. Eu
posso fazer mais nada enquanto o meu gerente não chegar. Todo esse trabalho e nada dele aparecer. Eu preciso do apoio de alguém grande e próximo de mim. Eu preciso de um patrocinador local. Estou ficando desesperado. Eu vou meditar. Oi, tudo bom? Depende. Tudo bem. Eu tenho ouvido falar do seu trabalho. Bom, Obrigado, senhor. o cliente comentou comigo que desenvolvimento ágil está sendo a razão do sucesso do CRM. Muito bem. De onde você tirou tudo isso? Sabe aquela conferência que eu fui no final do ano passado? Então, eu conheci uns caras da comunidade ágil e desde então venho me interessando pelo assunto. Isso é bom. Continue assim. O seu trabalho não passou desapercebido, não. Eu tenho acompanhado com interesse, viu? Aliás, já está na hora de envolver a diretoria. Prepare um relatório, uma visão geral, para a próxima reunião da diretoria na terça-feira. Tá bom, chefe. Diretoria? Diretoria! Agora eu já tenho um patrocinador local! Bom, é bom eu ter alguma coisa muito bem feita até terça-feira. Deixa eu ver. Como é que foi a reunião com a diretoria ontem? Bem, eu acho. Ih, por quê? É que os diretores querem falar com seus próprios gurus para eles avaliarem as ideias ágeis. Vamos ter que fazer uns almoços com esses gurus para que eu possa apresentar os tópicos e eles que vão dar um parecer para os diretores. Mas a essa altura a empresa já está preparada para isso. É só ter os argumentos certos para convencer os grandões. Eu gostaria de ir nesses almoços, se for possível. Acho que outros também deveriam ir. Mas não pensei nisso. Peraí, deixa eu ver. Pô, isso poderia me ajudar a alcançar um público ainda maior, ganhar moral. Claro, eu não sou especialista em tudo. Lógico, eu preciso pedir ajuda. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Gente, como é difícil. Não estou aguentando. Aqueles gurus do almoço, eles são muito críticos. Parece que eles não querem ouvir nada novo. Eu não sei. Eu preciso de um ombro para chorar. Meu mundo caiu. Até agora foi tudo muito fácil pra você. Uma boa dose de realidade é bom, pra você parar de pensar que tem poderes mágicos. Mas sério, ouça esses caras. Encare isso como uma forma de aprender mais sobre o desenvolvimento ágil. Não pense só naquilo que você está tentando vender. Se você entender bem o que eles estão tentando te dizer, isso vai te ajudar a progredir de verdade. Leve os comentários como uma informação importante. Não pense só naquilo que está tentando vender. Use a informação para entender como métodos ágeis se encaixam na nossa empresa. Tá bom. Use os céticos a seu favor. Esse é o padrão sem medo. Eu sei o que você está falando. Sei muito bem o que você está falando. O fácil é falar, difícil é fazer na prática. E a Linda Rising, ela não pode te ajudar? Nossa, muito boa ideia! Há uma lista de discussão, acho que eu podia assinar. Aposto que tem um monte de gente lá que pode me ajudar a superar isso. Vou fazer terapia online. A união faz a força, meu amigo. Você parece contente, pelo jeito as reuniões de acompanhamento estão indo muito bem. Incrível! O resultado foi tão bom que vamos tentar em mais alguns projetos. Teremos treinamento e consultoria no assunto. Agora a novidade realmente boa. Meu chefe vai deixar eu trabalhar 4 horas por semana só nisso. Agora eu sou, além de ser um evangelista, eu também sou um defensor dedicado. Defender a ideia faz parte do meu trabalho. É justo, você trabalhou duro nos últimos meses, faz quase um ano. Um ano hoje, exatamente um ano. Semana que vem vai acontecer aquela conferência ágil que eu estava no ano passado. E eu vou estar lá, contando para o pessoal o que a gente aprendeu usando testes, desenvolvimento orientado a testes. Nossa. Lembrei uma coisa. Eu usei o padrão Faça Arte e vou criar uma música. Vou mostrar para as pessoas, tentar convencê-las como usar testes automatizados. Quer ouvir? Claro. Vamos ver se a gente consegue convencer eles. Você me ajuda? Uhum.
enfiar gambiarra pra funcionar. Meu código até parece, sabe o que? Macarronada da mama. Eu vou ter que refatorar, assim não pode ficar. De tanto enfiar gambiarra pra funcionar. Meu código até parece, sabe o que? Macarronada da mama. Eu vou ter que refatorar. Se esse método for colocado na classe acima, esse outro a gente lima. Vou com teste completando. Vou testar pra acabar com esse sofrimento. Eu não aguento, eu vou fazer o teste automatizado. Se esse método for colocado na classe acima, esse outro a gente lima. Vou com teste completando. Vou testar pra acabar com esse sofrimento. Eu não aguento, eu vou fazer o teste automatizado. Padrão, faça arte, então. Aprovado. Aprovado. Como é que foi aquela reunião com aqueles gurus céticos? Olha, por um lado você estava certo. Eu procurei ouvi-los. E às vezes só de ouvir já basta. Eu procurei manter minha mente aberta e tentar aprender o que eles estavam me dizendo. Eu acho que todos os planos dos projetos melhoraram só de ouvir o que os caras experientes tinham a dizer. Ótimo. Qual o problema então? Sabe como que é, né? Tem pessoas que simplesmente gostam de cutucar. Não, mas eu falei, não, deixa estar, que esse é o papel deles. O papel do cético é cutucar. Exatamente. Então eu pedi que eles apontassem tudo que tivesse errado só no final da reunião. Seriam os defensores céticos oficiais. Certo? Onde eles ficaram quietos mesmo? Dava até para ouvir os neurônios se fritando. Eles só querem ter certeza de que apontaram todos os riscos ou possíveis problemas. Quer saber? Ajudou muito. A gente precisa de pessoas assim. Então vocês viveram felizes para o todo sempre. Claro que não. Semana passada, um dos diretores me parou na sala do café, cheio de observações. Eu disse que ficaria muito feliz em fazer uma reunião com ele, explicar os tópicos. Ele não sorriu, nem resistiu, ficou lá, em cima do muro. Ele sugeriu, vê só, de nos encontrarmos às 7h30 da manhã de segunda-feira. Nossa. Não, eu fui. Conversamos uns 20 minutos, mais ou menos. Sabe o que eu descobri? O quê? Ele é como aqueles que têm medo de mudança. Não conhecem o assunto, mas não quer ficar fazendo pergunta na frente dos outros. Em particular, tudo bem. Então eu fui lá sussurrar no ouvido do general. Isso é um padrão. Sussurre no ouvido do general. Poesia. Tática digna de Napoleão. Você está acumulando bastante experiência com isso, hein? Você deveria escrever para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que estão tentando fazer a mesma coisa. Engraçado você ter falado isso. Eu estava mesmo pensando em escrever um artigo. Como introduzir métodos ágeis. Acho que essas ideias servem não só para introduzir métodos ágeis, como qualquer coisa numa organização. É verdade. São padrões para introduzir novas ideias. Agora vem o quê? Agora vem o padrão... deixa eu ver. Agora vem o padrão mais difícil. Padrão banca examinadora. É que eu tenho que atender uma ligação.